Vamos lá, então. Eu vou tentar explanar tudo sobre o QCollector e sobre o inventário do Qualito, para dar um overview. Então, como tem pessoas que já estão há um tempo e outras não, eu vou falar tudo desde o início, assim, sabe? Pode ser que seja que algum assunto vocês já conheçam, enfim, mas é bom sempre revisitar, tá? Eu vou começar... Bom, deixa eu até mostrar para vocês aqui o que a gente tem previsto. Tá? Então, a primeira coisa, o utilitário do QCollector. Vou mostrar a instalação, a coleta automática, os parâmetros e alguma coisa de como os clientes querem ver isso funcionando dentro de cada cliente, aí, né, através do servidor, enfim. Depois a gente vai para cadastro de equipamento, componentes, software, ver as listas de software e licença, que eu acho bem legal, né, alguma coisa de parâmetros, pesquisa, e alguns casos aí que eu vou comentando com vocês durante essa apresentação, tá? Então vamos lá, eu criei um diretório aqui, tá? Depois eu vou passar para vocês, que é um material, que eu chamo material do QCollector, que eu coletei algumas coisas. Tem um instalador, eu tenho algumas cargas de SQL que eu vou mandar para vocês, que eu usei ao longo da minha experiência como consultor, quando eu tive que implantar, tá? E também tem uma apresentação que foi feita pela Grazi há muito tempo atrás, que também funciona, tá? Eu uso ela como base, porque não mudou muito, assim, então os campos são os mesmos, os conceitos são os mesmos desde a versão 6, tá? O que veio coisas novas, novidades, que vocês podem ir consultando posteriormente, mas ele é um PPT bem legal e serve como base para treinamento também, tá? Pelo menos internamente, tá? A gente não passa até porque tem logo antigo, enfim, tá? Então, a primeira coisa, o instalador, tá, pessoal? Ele é um executável, tá? É o do Q7, vai rodar ele, tá? Eu já instalei, então aqui ele é um Next, não tem complexidade nenhuma, tá? Que ele já diz que está instalado. Ele vai instalar no C, Qualitor, QCollector, tá? Esse é o caminho que ele sempre escolhe. A não ser que vocês tenham um D na máquina, enfim, às vezes no cliente também eles disponibilizam. Então é sempre onde vai a aplicação do Qualitor, tá? E geralmente ele fica sempre abaixo de Qualitor, assim como o QAgente, tá? Então aqui no meu caso eu tenho o Qualitor, QAgente e o QCollector. Tá? Como é que é a instalação dele? Ele simplesmente instala o executável ali, né? Algumas DLLs, e ele tem um Qualitor.ini aqui, tá? O que tem nesse Qualitor.ini? Ele tem os parâmetros de banco, né? A conexão, que ele tem uma falha grave, já digo para vocês, tá? Que é sempre que tu cria a senha fica aberta, tá? Então aqui ela está aberta, não fica criptografada. Então eu tenho uma coisa que às vezes eu copio esses parâmetros lá do QAgente, que é o mesmo Qualitor.ini, né? Os parâmetros de banco, que lá está criptografado. Então é uma dica que eu dou, tá? Aí vem a mesma senha criptografada para cá, tá? Então aqui nome do usuário do banco, senha, nome do servidor, nome do banco, conexão normal, tá, do SQL, e abaixo eu tenho alguns parâmetros, tá? O que são esses parâmetros? Tem vários, tá? Vou colocar os principais aqui para vocês, tá? Então o zip ativo, quer dizer que se eu botar falso, né, ele vai trazer o arquivo no formato .qcl, que é o formato que o QCollector coleta as máquinas, tá? ADM silent, false. Toda administração, quando eu vou rodar, eu estou dizendo que ele é falso porque a tela vai aparecer, né? Se eu fosse rodar num servidor, eu teria que esconder ela para não ficar ali aparecendo. Eu vou mostrar para vocês também. ID update key false também, para não considerar o ID duplicado. E aqui o esconde QCollector false também para ele rodar na máquina, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui eu já configurei ele, tá? O ini. Vou rodar o executável, que é a primeira coisa que vocês fazem, tá? Para testar ele quando vocês implantam. É aqui ele está coletando o hardware e software da minha máquina. Por que está aparecendo essa tela? Porque está falso lá, tá? Daí o cliente pode perguntar, Christian, mas e vai aparecer eu tenho 1000 equipamentos aqui, vai aparecer para mim, para todo mundo essa máquina, o pessoal vai chiar, né? Porque não pode aparecer uma imagem assim quando eu vou fazer logon. Daí o que tu faz? Bota lá true, né? No parâmetro de coleta. Daí isso aqui ele fica em background, fica escondido, tá? Quando ele roda, pessoal, aqui, ele coleta todo o software e hardware. É como se tu estivesse indo no painel de controle lá na parte de software e hardware do Windows. E ele cria esse arquivo aqui, tá?
qualitor.qcl, tá? No meu caso aqui, ó, desktop 712EA7E. Ele pega sempre o hostname da máquina, tá? Então, se eu executar aqui cmd, né, hostname, ó, é a minha máquina. Ele sempre vai pegar o hostname, tá? Ó, comparando. Data 9/9/1737. O que é essa extensão QCL? É só aberta pelo Qualitor, tá? Não tem outro software que vai abrir ela. Por que eu chamo de offline o QCollect? Porque ele só coletou aqui, ele não fez mais nada, não levou para o banco, tá? Então, primeiro ponto. Eu sempre rodo ele de um diretório, tá? Como que eu vou rodar ele nas máquinas, Christian? Seguinte, ou tu vai com um pendrive levando esse arquivo executável, ou tu coloca na rede, ou coloca no Windows iniciar de cada máquina. Vai depender da estrutura de rede de cada um, tá? Geralmente, o que eu indico, né? Quem tem rede, Active Directory e tal, sempre que tu loga na máquina, ele roda geralmente um login script, que é um arquivo .bat lá, que quando tu bota o usuário e senha, ele vai rodar, vai colocar o horário na máquina, vai fazer várias coisas. E daí a gente pede para colocar esse caminho aqui lá no login script. Daí todas as máquinas vão rodar. É claro que para isso, né, o que eu tenho que fazer? Tem que vir aqui, né, e compartilhar esse diretório. Tá? Ó, eu vou pegar e vou compartilhar para everyone, tá, para todos. Vou adicionar e vou dizer que é leitura e gravação. Por que ele precisa gravar? Né? Quando ele roda na máquina, ele vai gravar aqui dentro para mim poder coletar esse arquivo depois, tá? Ok? Tá compartilhado. Como é que seria lá, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Em servidores vai ser // nome do servidor, QCollector exe. Tá? Simples assim. Aqui na minha máquina tá C, então se eu executar aqui, né, e no executar aqui, ele vai executar esse cara e vai rodar, né, o mesmo executável. Então serve para servidores, enfim. Digamos que um cliente tenha uma unidade ilhada, tá? Um hospital que tenha lá seu ambulatório que está fora da rede. O que tem que fazer para fazer o inventário? Ou vai lá e coloca num servidor local, instala o QCollector, ele leva para o servidor local, e depois eu busco para o meu centralizador, tá? Que é no servidor onde eu vou fazer a coleta, tá? Então, perfeito. Aqui eu coletei, estou com os arquivos aqui. Agora, como que eu levo para dentro do Qualitor, Christian? Ele tem um parâmetro, tá? Que ele é /dm. Então, sempre que eu rodar o QCollector /dm, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu vou clicar com o botão direito aqui, arrastar, e vou criar um atalho aqui, tá? Esse atalho, eu vou botar /adm. Ok? Ó, daí eu posso dar um nome aqui, ó. Carga de inventário para BD Quali. Vocês entenderam. Aqui eu estou levando para dentro do banco de dados, tá? Ele vai se conectar nesse banco, então se a configuração estiver correta, tá? Ele vai executar normal. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar aqui. /dm. Ó, faltou um aqui. Tá grudado. Ele é para abrir uma tela, tá? Essa tela é de sincronismo dos arquivos de dados, que são esses QCL. Então ele encontrou 3 aqui, ó. Isso aqui quando tu pega numa rede, de um Marezo, né, de uma Renner, nossa, isso aí vem 1.000, 2.000 equipamentos aqui, tá? Isso aqui vai rodar no servidor. Então essa tela está aparecendo, ela pode ser escondida também, tá? Que é um parâmetro. E aí, simplesmente, se eu sou um administrador do inventário, eu posso escolher o equipamento que eu quero, ou eu posso marcar tudo e rodar tudo, tá? Aí aqui do lugar que eu estou buscando, tá? Aqui utilizar o ID do computador como chave de atualização, posso usar ele como chave de atualização. E caso não encontre o login, né? Porque o que ele vai pegar? A máquina logada com o nome de vocês, né? Então vai ser seu Oliveira, né? Entendeu? Ele vai pegar o login da rede. Se ele não tiver um contato cadastrado dentro do Qualitor, ele usa esse padrão aqui, tá? Então, é muito utilizado, e geralmente
pessoal de produção das empresas não usam Qualitor, então eles não têm cadastro, mas têm equipamento. E aí eu tenho que dar um responsável para ele, então eu uso esse aqui como padrão. E aí o que faz lá? Quando eu clico em executar, aqui sim ele está levando para dentro do banco de dados. Tá? Vocês vão ver que tá vai ficar lento, por quê? Porque eu estou me conectando, né, lá na nuvem, na nossa nuvem, no meu ambiente de demonstração. Tá? Aí tá bem lentinho, mas isso aqui quando é local, ele é muito mais rápido. Tá? Então, como eu estou conectado no SQL de lá, vai ser um pouco demorado. E aqui, pessoal, ele leva tudo para dentro do banco de dados, tá? E aí eu posso manipular os dados lá de equipamento, dos componentes, do software, do hardware, né? Memória, CPU, tudo isso que ele está coletando aqui, tá? Uma informação importante, tá? O QCollector ele só funciona em sistema operacional Windows, tá? Porque ele não funciona em Linux, então é uma pergunta que sempre fazem, tá? E outra coisa, ele não coleta outros equipamentos, impressoras, podem até perguntar, tá? Isso é só coleta se fosse com o protocolo SNMP, tá? Que geralmente é discovery de rede, que é feito por outros softwares de monitoramento, enfim, que coleta esse tipo de equipamento, tá? O Qualitor não faz isso. Então tem que ter um sistema operacional lá, e ele se conecta utilizando o protocolo WMI da Microsoft. Tá? Então ele coleta via esse protocolo e vai levar lá para dentro. Tá? Como é que eu cadastro os outros equipamentos se eu tivesse que fazer inventário? É manual ou através de uma carga. Exemplo, celulares, impressoras, roteadores, no-breaks, tudo isso aí eu tenho que levar manualmente para dentro do Qualitor e fazer o inventário manual. Tá? Aqui ele está rodando, vou deixar ele rodando aqui. O que mais que eu tenho dentro do QCollector, tá? Importante. Quando eu instalei a primeira vez 7, tá? Ele veio com a versão 7. Depois eu fui no suporte e pedi um QCollector atual, tá? Porque ele sempre vai sofrendo melhorias, enfim, né? Correções. E daí o suporte sempre disponibiliza o mais atual de acordo com a versão, tá? No meu caso aqui eu tô com um QCollector 810.136 aqui, tá? Se eu extrair aqui, ele vai pegar os executáveis, ó, que é o que eu preciso, e eu jogo aqui. Tá? Foi o que eu fiz. Então eu tenho mais atual, olhando aqui com o botão direito em detalhes, eu sei a versão do QCollector, tá? Sempre que vocês precisarem saber. O que mais que eu tenho aqui que é importante? A log. Sempre que der algum problema, que o cliente reclamar, peçam a log, tá? Ele gera uma por dia, tá? E ali, se tiver algum erro, ele vai informar, tá? Então aqui sincronização, acionado workflow, tá? É um log normal, tá? Ele vai ficar sempre dentro do diretório. Ok, pessoal, então aqui eu falei tudo de QCollector, tá? Basicamente é isso. Eu vou para dentro do Qualitor, tá? Então a primeira coisa, tá? Os cadastros, tá? Os cadastros aqui do inventário ficam em administração, né? Inventário. Então tem todos esses cadastros aqui para configurar um equipamento, enfim, criar ele dentro do Qualitor lá, tá? Como um conjunto. Então, a situação do equipamento, né? Se ele está em produção, se ele foi roubado, se ele foi descartado. Eu posso criar várias situações. Eu tenho um arquivo ali no material que eu vou mandar para vocês como exemplo. Categorias de equipamento, né? Eu posso classificar ou por computador, enfim, impressoras, posso colocar produto. Então, eu posso fazer até 3 níveis, tá? Aqui a categoria segue praticamente a mesma configuração que é de chamado, tá? Tem umas configurações lá que tu pode colocar as informações adicionais e tal, para ele sempre receber o mesmo modelo, tá? Contrato de equipamento, para mim saber se ele tem contrato com a Dell, por exemplo, com o fornecedor que vai garantir, né, esse equipamento. A localidade que ele está, né? Se ele está na Qualitor Porto Alegre, se está na Qualitor São Paulo, enfim. Pega um hospital aqui, no Moinhos de Vento, por exemplo, né? Tem Moinhos de Vento, tem lá na Restinga. Então, são 2 unidades que teria diferença. Né? Tipo de equipamento, né? Se ele é um desktop, um no-break, um notebook, uma workstation, uma impressora, um hub, um coletor de dados. Também temos modelos, tá? Motivo de transferência, quando eu transfiro o meu equipamento para o Caio, não vou usar mais. Vou lá no inventário, transfiro ele passa a ser do Caio, cria um histórico lá,
Então, todo o histórico do equipamento vai estar lá dentro do equipamento. Tipos de componentes, tá? E tudo que vai dentro do equipamento, placa-mãe, né? HD, tu pode criar componentes e também instalar nele, tá? Inclusive para fazer manutenção com valor, tá? Cobrar valor de componente. Isso é muito utilizado em assistência técnica, tá? Poucos clientes usam isso aqui, eu vou dizer para vocês. Só vou explanar um pouquinho depois. A lista de softwares, tá? Que eu posso dizer o que é proibido, o que é autorizado. Muito legal isso aqui, eu já usei bastante quando eu fui líder de atendimento. Situação de software, né? Se ele está compliance, enfim. Tipos de informações adicionais e parâmetros, tá? Então vamos lá, vou começar nos parâmetros aqui, mostrar rapidinho, tá? Porque ele não tem muitos parâmetros também, então sempre que eu abrir um chamado para equipamento e abrir ele por equipamento, tá? Essa situação ela é mudada em manutenção. Então imagina que eu recebo um chamado do meu notebook aqui, ele lá no inventário ele vai aparecer em manutenção até que ele saia, né? Encerre o chamado, daí ele volta para em operação. Tá? Justamente para eu, como o gestor do inventário, saber o que está em produção e o que não está. O tipo de conjunto, quando eu rodo o QCollector, ele aceita esse aqui, então ele sempre vem com info computador. Tá? E aqui vai uma dica, eu poderia colocar, eu fazia isso muito, eu colocava a inventariar, porque daí eu sabia quando eu tirava uma listagem que era tudo equipamento novo. Tá? Então você não precisa botar computador, pode criar um inventariar aqui. O cliente padrão de sincronismo, que eu falei lá, o CSC, ele está aqui nessa configuração, por isso que ele colocou no qualitor.ini. Tá? Então, o que vocês colocarem aqui, ele vai assumir. Eu posso emitir avisos sobre falta de licença. Tá? Exemplo, eu tenho o Microsoft Office, né? Tenho 10 licenças, eu coloco a compra lá e digamos que o QCollector pegou 12 máquinas na Qualitor. Ele vai mandar um relatório, né, para o administrador do inventário, e vai informar que tem 2 que ultrapassaram, né, as licenças, e aí eu tenho que ir lá ajeitar. Muito utilizado para auditoria, inclusive, tá, pessoal? Microsoft, eu sofri com uma auditoria da Microsoft, numa empresa nossa, né, que a gente prestava serviço na Schenberg, e a gente usou o inventário justamente para justificar na auditoria lá no jurídico, lá a gente mandou o relatório e tudo. E quando a gente gerou a primeira vez, estava tudo estourado as licenças, a gente foi ajeitando. Ou ia lá e desinstalava das máquinas, ou comprava licenciamento. Muito interessante, tá? Aqui, permitir equipamento com ID duplicado, quando tem máquinas, né? Geralmente, você sabe que não tem, né? Numa rede não recebe máquinas com o mesmo nome, né? Por causa do DNS, é um só. Tá? Mas daí, que a gente recebeu porque tinha casos de máquinas que iam para manutenção e a outra ficava com o mesmo nome, então acabava complicando. Mesma coisa com o equipamento duplicado, permitir a exclusão de equipamentos quando houver vínculo com chamados. Tá? Manter o chamado com vínculo com equipamento ou cancelar o chamado. Tá? Então aqui eu posso escolher também um dos dois. O histórico, tá? Simplesmente registra o histórico, né, o que vocês escolheram. Eu escolhi tudo, então ele vai ao cadastrar equipamento, né, ao vincular componente, ao vincular software, tudinho aqui eu peguei e coloquei para ele registrar. E a mesma coisa a mensageria, tá? Ele pode mandar uma mensagem para o administrador, que é esse responsável aqui, ó, administrador quali. Tu escolhe quem é e ele é um dedo duro, tá? Sempre que eu adicionar um componente ou remover alguma coisa, ele vai mandar um e-mail. Vou dar um exemplo para vocês. Todo dia ele roda o QCollector lá nas máquinas da Quali. Se eu chegar um dia e tirar um pente de memória de uma máquina, que tinha 8 GB, ele passou a ter 4, ele vem e manda um e-mail para o administrador dizendo, ó, essa máquina aqui teve uma alteração, era 8 GB e passou a ter 4. Tá? E aí o gerente de inventário pode abrir um incidente, vai lá para ver o que ocorreu, se realmente foi removido pela TI ou se realmente foi furtado, enfim, né, ou desviado. Tá? Então eu posso sempre mandar um e-mail para o responsável do inventário ou para o responsável do equipamento. Tá? Geralmente eu nunca configurei para o responsável do equipamento. Eu sempre mandei, sempre fui dedo duro para o responsável do inventário. Tá? Então sempre, né, não tem por que avisar ele lá. Tá? E alguns filtros aqui, ó, ele também aciona a mensageria ao encontrar diferenças, né, em dispositivo de entrada, de rede, que é os componentes mais granular lá. Tá?
impressora, multimídia, placa de rede, sistema, store de vídeo e software instalados. Então, se eu colocar um software, ele avisa, se eu remover, ele avisa e por aí vai. Tá? Então, são poucos parâmetros. E aí, pessoal, entrando em equipamento, tá? Eu vou direto na pesquisa, tá? De equipamentos. Vou pesquisar todos aqui. É uma pesquisa normal, você conhece as pesquisas do Quality, são critérios. Eu tenho uma grid que eu posso também personalizar a grid, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui também, tá? Que é a mesma coisa de chamado. E vou entrar no meu equipamento. Ele está aqui, desk, ó. Está aqui o meu equipamento. Tá? O que ele coletou? Tudo isso que ele coleta automático, tá? Eu não preciso mexer, tá? O que eu preciso mexer como gestor de inventário, tá? Aí eu começo em dados adicionais, que isso aqui é uma tela que já é nativa do Qualitor, que é nota fiscal, número de série, coisas que o QCollector não pode pegar, não pode adivinhar. Então eu vou ter que falar com a contabilidade para eles me passarem essas informações. Ou com a área de TI se tiver, tá? Fornecedor, né? Daí eu vou marcando tudo, tá? É a atividade do gestor de inventário fazer isso. Datas de instalação, etc. Localidade, fabricante, tá? E por aí vai. Descrição. Tem as configurações, que são as informações adicionais. No momento que eu classifico ele na categoria, ele já aparece, tá? Alguma coisa nesse sentido, se é que tá lá, tá? Então, se eu botar computadores, ó, já apareceu as informações adicionais que estão configuradas naquela categoria. Por que a gente coloca isso? Para garantir que todo equipamento que nascer, né, do QCollector ou manualmente, e tu classificar ele, todo mundo siga um padrão. Tá? Então aqui eu criei, né, as informações adicionais porque o Qualitor ele não tem todos os campos que o cliente quer. Então daí a gente criou informações adicionais onde o cliente pode, né, fazer o que ele quiser, criar o que ele quiser, né? Vai da necessidade de cada um. Nesse caso, o cliente ele disse que queria uma informação do prédio, tá no prédio 10. Pega uma universidade, por exemplo, que a gente foi implantar lá. Tu pega um prédio 10, o cara tem que saber, tá no prédio 10, andar, qual rack, né? Rack 1, classificação para troca. A gente usou na CMPC, muito interessante isso aqui. Ele classificava as máquinas de 1 a 5 para poder chegar no final do ano e comprar máquinas para substituir. Então ele pegava todas que eram classificação 5 e trocava até chegar na classificação 1. Muito legal isso aqui também. Isso que a gente sempre usou exemplo para clientes, assim, muito show, porque daí tá no Qualitor, tira um relatório, vai lá, joga para o orçamento do ano de 2022, tem que comprar tantas máquinas que estão na classificação 5. Tá? Daí eles tinham lá uma classificação, a máquina 5 era que tinha 4 GB, né, um clock de 2 e assim por diante. Identificação do sistema, tá? Outras informações que eu posso usar. SLA e os componentes, tá, pessoal? Que são os componentes que vieram do sistema, né, que eu coletei ainda há pouco. Daí tem tudo aqui, tá? Dispositivo de rede, tudo que está em hardware e software, tá? Ó, todos os softwares. Posso adicionar alguma coisa que for OEM, né? Quando vem direto com o notebook, por exemplo, sistema operacional, se vier, eu posso classificar como OEM. E eu posso classificar também aqui, ó, como OEM. Tá? Aqui do lado. Aqui não, eu tenho que remover e adicionar de novo. Os atendimentos, ó, quantos chamados ele já teve, o histórico, né, tudo que acontece, né, para auditoria, e os anexos. O que eu posso usar os anexos, tá? Exemplo, nota fiscal de entrada, né, de compra do notebook, garantia. Eu posso colocar um anexo do BO, se roubaram esse equipamento, né? Eu coloco o BO aqui e posso mudar para... Vamos ver se tem aqui furtado, ó, roubado. Tá? E aqui ele está pedindo as informações que são obrigatórias. Deixa eu colocar aqui. Processei, tá? Tá roubado, posso botar aqui o anexo, classifiquei, tá feito o inventário, tá, pessoal? Nas ações eu posso transferir esse equipamento, posso dizer que eu estou transferindo ele para Carmen, tá? Então vou botar aqui CSC. E aí o equipamento passa a ser dela, a responsabilidade dela. Qual o motivo? Substituição de equipamento.
Tá? Tem alguns outros parâmetros aqui também que são interessantes. Ó, o responsável não pode ser alterado pelo QCollector, então sempre que rodar lá, isso para máquinas que eu sou responsável, daí eu não quero que altere. Tá? Exemplo, máquinas de sala de reuniões, auditórios, que daí alguém tem que ser responsável. Então imagina lá, todo mundo loga lá, não pode ficar trocando toda hora. Tá? Até porque eu tenho aqui dentro eu tenho o logon, tá? Ele pega aqui no sistema, ele pega o logon. Tá? O último usuário logado, tá? Ó, aqui o Cris, ó. Então não preciso ter ali. Então eu tenho essa informação e eu posso dizer que a Carmen é responsável por todos os equipamentos do laboratório, do auditório, enfim, tá? Cadastro de equipamento, componentes, software, tá? O software, pessoal, tudo que eu coletar, tá? Olha que interessante, tá? Tudo que eu coletar, ele vai ficar aqui como software, tá? Então imagina eu rodar em 1000 equipamentos, ele cadastra todo o software aqui. Informação importante. Se eu pegar usar um CD para instalar na minha máquina do Office 2007 SP1 e na máquina da Camila Office 2007 SP2, ele vai criar 2 softwares aqui, tá? É exatamente o nome que está sendo instalado. Que é daí uma variável que tem, né? Então se eu pegar aqui Office, né? E pesquisar, talvez tenha vários aqui, ó. Ó, olha aqui, ó, 2016, ó, Brasil, aqui ó, já é diferente, tá? Ó, template, ó, profissional 2007. E daí, ó, pode ver quantos Office eu tenho, né? Que ele coletou de várias máquinas, tá? Word separado, daí sim que eu vou controlando as licenças. O que é interessante, tá? Dentro dele, eu posso colocar que é para fazer o confronto, eu posso colocar aquisição, tá? Então aí eu coloco quanto, né, na data de hoje, tá? Eu comprei 10 licenças, a validade até 09 de 12 de 2022. Número de controle eu não tenho. Data da nota fiscal 09 de 9. O valor R$2.000. E a chave de licença aqui para ficar consultado, tá? Caso tenha um ID aqui, um key, né? A nota fiscal 22,50. E para qual cliente, tá? Muito importante. Ele diz, não, ele pega, tu tem que escolher um cliente, né? Que é a licença. Tá? Porque não pode ser para todo mundo, né? Claro, se eu tiver um cliente só, vai ser para ele. Mas quando eu tenho vários clientes, eu tenho que selecionar. Tá pronto. E daí aqui eu já configuro um software e o que foi comprado dele, tá? Então foi um exemplo que eu fiz para vocês aqui de software. E mesma coisa dentro do equipamento. Então, como ele lê isso aqui, tudo que tu colocar dentro do equipamento também vai ser passível de auditoria, enfim, tá? Como é que é feita essa auditoria? A gente vem em software e lista, que eu falei, tá? A gente cria uma lista, deixa eu até mostrar aqui para vocês a administração, tá? Inventário, deixa eu pegar aqui, lista de software. O que é uma lista de software? Eu vou dizer assim, eu tenho todos os tipos de equipamentos, tá? Eu vou pegar IF computador, eu coloquei assim, o que é obrigatório ter nas máquinas do meu parque? Tem que ter o Teams. Poderia ter vários, o antivírus, etc, né? Eu posso criar uma lista aqui. O que é autorizado? Microsoft OneDrive. E o que é proibido? FIFA. Tá? Se tiver alguma máquina que tenha FIFA, Soccer, e ele pega pelo nome, tá? Não, aqui é uma variável. Tudo que contém FIFA, ele pega. Tudo que contém Microsoft OneDrive, assim vai. Ok, eu criei minha configuração, tá? Eu posso tirar aí para os relatórios, tá, pessoal? Aí eu vou para os relatórios, vou lá em software, pesquisa de software em lista, vou escolher o tipo, né? Eu posso ter aqui, ó, por que aparece tipo, Cristian? Porque eu posso ter computador, pode ser diferente de notebook. Então pode ser diferente de servidor. Então eu crio uma lista para cada um. Os notebooks são dos diretores, eles podem ter tudo. Então eu não preciso ter nada proibido. Tá? Pegar, listar os softwares proibidos. Vamos ver quais as máquinas tem. Ó, apareceu do Christian. Ó. Então, o que eu sei aqui? Ó? Justamente para auditoria, tá, pessoal? Para me manter o parque compliance. Evitando que se abra incidentes, tá? Foi um trabalho muito legal que eu fiz na Massey Ferguson, tá? Uma das histórias que tem que o cliente foi lá, outros clientes foram olhar o nosso case.
que a gente tinha uma equipe de atendimento, e aí todo mundo trabalhava em incidentes, né? E, cara, uma correria, porque daí o colaborador, ele entrava em contato, dizendo que a máquina dele estava lenta. Claro, a gente entregava o notebook, ele já baixava Tropa de Elite, outros jogos, enfim, e ia para o saco o HD. Na época era HD de 40 GB, 80 GB no máximo. E aí começava a abrir incidente. O que a gente fez? Começou a fazer preventivas. A gente olhava esse relatório e abria chamado de preventiva para a mesma equipe que atendia incidentes. E aí, só que a preventiva, ele ia lá, né, preventivamente, ele agendava com o cara, preciso fazer uma limpeza na tua máquina. O cara estava tranquilo, agendava, né, não estava brabo, nada, porque não era um incidente. Chegava lá e dizia, vou remover o FIFA Soccer da tua máquina. Detalhe, pessoal, no momento que ele fez uma vez, o próprio colaborador da área começou a espalhar que estava sendo auditado, que estava sendo controlado as máquinas, e começaram a remover o software. De uma hora para outra, assim, tinha 400 itens aqui, digamos, né? A gente começou a olhar, a gente foi abrindo chamada, a gente não dava conta, né? Quando viu, começou a baixar, assim, do nada. O pessoal começou a fazer a engenharia social e o parque começou a ficar estável, porque ninguém instalava mais porcaria. E aí o pessoal da nossa equipe, né, começou a trabalhar menos incidente. A gente montou um gráfico que cruzava incidente e preventiva. E a preventiva começou a ser maior e os incidentes começaram a ser menores. Então foi um case muito legal que a gente usou o Qualitor, né, para fazer a gestão de atendimento, tá? Mesma coisa se eu quero saber se falta algo obrigatório. Imagina que eu tenho um parque, né, e eu preciso que todos tenham o antivírus, né? Eu posso também pegar o software, pesquisar o software em lista, né, em computador, e pegar tudo que é obrigatório não instalado, ó. O que é obrigatório? Quantos equipamentos? Tenho 23 que não tem aquele que eu coloquei como obrigatório. Aí eu vou ter que abrir preventivo para ir lá nessas máquinas e colocar esses softwares que são obrigatórios. Tá? Então é um recurso muito legal, escondido assim do Quality, quase ninguém usava, tá? Mas eu gostei de falar assim para vocês porque às vezes que eu utilizei foi muito legal, assim, principalmente para empresas de médio e pequeno porte que não têm uma estrutura de rede ou outros softwares que façam isso, tá? Que senão tem que comprar um software à parte, tipo o Trauma Zero ou outro software similar, tá? Então o nosso faz isso, faz toda a coleta e tal. Os relatórios, tá? Que a gente tem. Então aqui eu tenho como criar um novo equipamento, que eu mostrei para você, simples, tá? A pesquisa eu já mostrei. Equipamento e sistema operacional. Eu sou gestor de TI, tá chegando agora, no final do ano, eu tenho que fazer, né, o inventário do meu equipamento, do meu parque e trocar todos os equipamentos. Dou todos aqui, ele vai me dizer exatamente quantos equipamentos eu tenho com Windows 7, Windows 10, Windows 10 Home e XP Profissional. Pô, esse aqui é a bola da vez, tem que trocar. Então, esses 21 equipamentos devem ser alterados para o sistema operacional Windows 10. Então, eu posso abrir chamado para cada um para ir lá e fazer essa instalação, tá? Essa atualização. Então, aqui pode ser até para o projeto, tá? Usar o módulo do projeto, abrir um projetinho lá para fazer esse serviço, porque é um pacote de 21 equipamentos, né? Não é da noite para o dia que uma equipe de Service Desk vai fazer isso, tá? Mas é um relatório que tá simples, tá? Posso exportar, posso imprimir, enfim. São os relatórios nativos, tá? Mesma coisa de equipamento e HD, tá? Que também serve para fazer preventivo. Então, eu quero saber no meu parque, Christian, né? Unidade lógica, quanto que eu tenho de espaço livre aqui? Aqui eu posso mudar de giga para mega, ó. Eu quero saber de espaço livre, cara, 1 giga, né? Que eu acho que daí a máquina já está atolada, né? Ó, não tem, 2 giga. Não tem, 3. Ó, já apareceu uma. Então essa aqui que eu tenho que ir lá e ver o que está acontecendo. Ó, tem 2.9 GB de 37. Vai dar crash, né? Vai ficar lento, não vai ter mais swap. E eu posso fazer uma preventiva nessa máquina. Tá? Ou, né? Ou também trabalhar como planejamento, né? Pego todas as máquinas que tem até 5, né? E ir lá trocar HD, enfim, fazer o que tem que fazer. Pode ser por tamanho do disco também. Tá? Mesma coisa a memória. Tá? Memória de 1 até 1024. Ó, 512. Pô,
512 não dá, né? Aí eu posso ir lá e também fazer preventivas lá e fazer toda essa troca, tá? Mesma coisa processador, tá? Clock, eu posso pesquisar tudo se eu quiser. Então, quantos tem Celeron, eu posso fazer um planejamento também para tirar todo o Celeron, né? Que é uma porcaria. Tá? E deixar... Tira os Pentium também, olha aqui, Pentium 1, 2, 3. Para quem não conhece, tá? Não sei se vocês já viram, os mais novos talvez nunca viram. Mas tinha máquina com Intel Pentium 1, 2, 3. Hoje não tem mais. Acabou ficando aqui, eu acho que dos equipamentos que a gente coletou. Tá? O histórico de equipamentos daí também. Tá? Daí eu posso botar aqui por tipo, enfim, data, período. Tá? E equipamentos novos e alterados, tá? Que não uso muito também. Tá? Olha só. O que a gente lançou agora, tá, pessoal, por último aí na versão 8.20. Não tem na 8.10.09, tá? Mas foi um lançamento aí para inventário, né? Que é o QR Code. Tá? Então eu posso muito bem pegar aqui e marcar o equipamento, né? Vir em ações e imprimir um QR Code. Tá? A URL, tá, pessoal? Todo mundo pergunta, questiona. Aqui tem um exemplo, tá? Posso colocar qualquer URL e no final tem uma variável que ele pega o ID da máquina. Tá? Então tem que colocar isso. Então depois pode ver que está depois aqui do PHP Asset ID, né? Tá? Então aqui eu também posso colocar, tá? O QR Code ele é um gráfico, que ele de acordo com o que tu coloca ali ele vai executar. Então se eu botar um site aqui, tá? .terra.com.br, ele vai executar. Tá? Ele vai criar. Vou executar aqui, ó. Se vocês lerem, ele vai abrir o site, tá? Porque ele entendeu isso. Tá? Então, se vocês apontarem o mobile de vocês para cá, tá? Lerem esse QR Code, ele vai fazer isso. A gente tem um exemplo, um vídeo que a Grazi criou lá, um bot, passou a variável, tem um vídeo disso, e ele abre um botzinho, tá? Sempre que eu leio o QR Code. Então, imagina que vocês estão aí na casa de vocês, e tem um QR Code no equipamento, vocês apontam o celular e ele já sai com o bot abrindo o chamado, perguntando o que está acontecendo, ele traz as informações, ele faz tudo o que quiser, pelo IntelliChat, né? Então foi criado, tá? Eu mando esse vídeo para vocês depois também, tá? Ele mostra exatamente isso, então não tem intervenção humana, né? Eu coloquei um bot onde eu posso fazer atendimento de todos os equipamentos que estão espalhados aí, né? De todas as empresas, né, que estão, por causa da pandemia, que tiveram que mandar seus funcionários para as residências, tá? Então, alguns clientes nos perguntaram, vocês têm alguma solução desse tipo? Que eu tive que mandar 50 notebooks, a gente não fez inventário e agora a gente não sabe como que eles estão e a gente precisa fazer essa coleta, né? E a gente deu essa solução de inventário, tá? Por QR Code. Então, imprime, cola nos equipamentos, e aí, a partir daí, dá para fazer o que quiser, tá? Então, é mais uma solução aí que tem, inclusive, dentro do mobile, né? Do Qualitor Mobile 2 aí, né? Que lançou só para 8.20, né? Então, ele também lê QR Code e lê código de barras também, tá? Então, é mais uma solução aí. Pessoal, de inventário, tá? O que a gente tem aqui, as relações, tá? Fora isso, aqui eu cadastrei, mostrei os relatórios, como é que tu lida com ele, né? E tal, né? Como gestão de inventário. E tem a parte também que eu posso usar para abertura de chamado, tá? Então, como é que eu uso isso, tá? Vou criar um incidente aqui, tá? As relações, né? Então, vou criar aqui por equipamento. Vou escolher um equipamento, tal, da Letícia. Aqui, sempre que abre, ele vem o responsável, que aqui está no caso o Caio. Nada impede de uma pessoa ligar, né? E eu tô com o equipamento do Caio aqui, né? E deu um probleminha. E eu posso dizer, tá, quem é que está com o equipamento? Ah, Laís. Tá? E o chamado vai ser atendido para Laís no equipamento do Caio. Incidente, vou classificar ele, né? Equipamento, computador, desktop, tá? Não liga. Não liga. E aqui a prioridade normal e vou processar.
Tá? Ele pediu uma data aqui, eu quero atendimento até 10/9, né? 10 horas para resposta e 10/9 até as 18, que era a solução. Ele pediu aqui, no caso, porque não tem nenhum padrão na categoria, tá, pessoal? Então ele já pediu. Ok, aqui está o chamado aberto do equipamento. O que mais que eu tenho? Eu tenho as informações do equipamento aqui, tá? Então eu posso pegar as informações, clicar, vai me dizer tudo sobre o equipamento, aqui pelo menos as partes principais. Posso entrar nele aqui, né, no cadastro. Posso ver os últimos atendimentos, que é legal também, né? Quantos chamados teve desse equipamento, ó, para saber se tem alguma coisa que eu posso já ver o que foi feito e atender. Esse é um recurso muito bom que eu gosto, tá? Tanto para chamado quanto para equipamento, chamado normal, né, de solicitante, quanto para equipamento. Sempre olhar os últimos acompanhamentos, os últimos atendimentos. Daí te dá uma base, se alguém modificou algo, se tem algum chamado que eu posso atender em paralelo, se tem alguma coisa que um outro colega atendeu e causou aquele incidente, tá? Então é muito importante esse recurso aqui, tá? E não é todo cliente que sabe, não é todo mundo que sabe também, tá? E aqui embaixo, pessoal, vocês estão vendo aqui o equipamento, ó. Deixa eu diminuir aqui. Eu tenho a parte de componentes. Então, se é uma empresa técnica, né? Eu posso trabalhar com os componentes. Ah, vou escolher qual componente que eu vou trocar, né? Ah, não liga, deu um problema na fonte. Né? Então, eu tenho que cobrar uma fonte dele. Então, uma fonte de alimentação custa R$50 e vou adicionar. Tá? Quantidade. É redundante a fonte? Sim. Tá? É uma workstation e tem duas fontes. Então, redundância. Observação. Queimou o capacitor. E vou processar. Aí ele vem aqui embaixo, tá? Então, para chamada, título de cobrança, enfim. Tá? Principalmente se tem que-billing, ele vai ser cobrado. Fonte de alimentação, R$100, tal, 2. Posso editar aqui, tá? Então, é a relação que eu tenho aqui com o equipamento, tá? Da parte de solicitante, né, eu vou entrar aqui numa cor bonita. Não sei se você sabe que saiu uma feature aí que dá para alterar isso aqui agora. Né, Gabi? Essa cor aqui agora ela é do solicitante, ela é personalizável. Sim, a cor superior e a cor inferior. É. Vou entrar aqui. Estou entrando no meu portal solicitante demo, ele cai já na pesquisa otimizada, tá? Então aqui eu vou exibir o meu menu, vou direto a um serviço de tecnologia. E aqui, deixa eu ver se eu me lembro. Ah, é papapá, papapá. Deixa eu ver. Erro, aqui, ó, equipamento e hardware. Ó. Erro, falha. Eu vou abrir, então, no formulário, vocês podem construir também para fazer uma abertura lá pelo portal. Então, o solicitante, tá? Qualquer cliente, eu posso abrir chamado por equipamento ou por IC? Pode, tá? Esse formulário aqui foi muito bem elaborado aí pelo Gabriel, eu acho. Por equipamento ou por IC. Então, por equipamento, solicitante, né? Eu posso botar aqui a Carmen. E o equipamento. Acho que o meu era desk alguma coisa. Ele autocompleta. Descreva, estou com problemas no Flash. Tá, e existe alguma prioridade? Sim, daí aqui é formulário estruturado, tá? Se eu botar alta aqui, ele pede para mim justificar, né? Sou vendedor e preciso. E eu posso anexar aqui e processar, tá? Ele vai abrir o incidente e aí cai lá para o atendimento, né? Fazer todo o atendimento. Nesse caso aqui, ó, pessoal, interessante. Até eu quero mostrar para vocês. Eu posso entrar e pedir uma urgência, né? Então, no equipamento, aproveitando. Então, como eu estou solicitando, eu vou dizer: preciso atendimento urgente. Favor de ligar. Registrei. Aqui eu estou fazendo uma interação no chamado, tá? Como solicitante. Eu abri e já estou colocando uma pressão. Tá? E aí, do lado do atendente, é claro, né? Deixa eu pesquisar aqui.
pegar hoje. Ó, estou com problema no flat, tá? Aqui tá, caiu na minha fila. Pessoal, falar para todos que estão aí, não sei se vocês conhecem, deixa eu até aumentar aqui. Conhece esse símbolo aqui, quem não conhece, tá? Ele é o efeito ping-pong, tá? E é um sinalzinho que eu pedi até para o Marco, ele colocar a cor aqui. Ele tinha, na versão anterior ele era um amarelo aqui, era mais visível assim, tá? Então eu pedi para ele colocar, tá para sair, tá no forno, para ser um alerta realmente. Por que que eu falo isso? Isso aqui é o pessoal tá colocando sempre avisos nos chamados de todos vocês, tá? Então aproveitando aqui, né, no caso do meu equipamento, eu coloquei. Então se vocês olharem no histórico aqui, tá? Vocês vão ver que tá lá, ó, preciso de atendimento urgente. Ele só sai esse sinal aqui quando vocês registram algo, tá? Ok. Estou verificando o log. Tá? Eu vou registrar, atendimento 24/7. Aí é para ele sair daqui, tá? Ó, saiu. Ok, deu retorno já pro cliente, né? Pelo menos ele já fechei essa comunicação, dei a devolutiva, ele pode registrar algo, mas fica aí uma dica também, que é um recurso muito bem utilizado pelos clientes, principalmente os atendentes, tá? Para sinalizar aqui e evitar que tenha escalação, tá? Então é uma dica aí para vocês. Então falamos aqui de solicitante, de atendente, de relatórios, tá? A parte de gráficos, daí fica a critério, a gente não tem gráficos né? Tem que criar gráficos SQL, então a gente tem alguns modelos que eu mando para vocês, tá? E é isso, pessoal. A parte de inventário aqui, né? Tem só software, é pobre mesmo, tá? E traz o número de licenças aqui, caso vocês queiram, né? 0909, 0909, data de validade, data de aquisição, enfim, deixa eu botar aqui se tem alguma coisa. Ó, comprei 10. Esse relatório eu usei lá nessa auditoria da Microsoft, né? A gente apresentou, a gente mandou um book de relatórios lá, né? Dizendo o que a gente tinha instalado, enfim. Aí adquiridas, licenças alocadas, tem uma só. Então tem 9 sobrando ainda lá, galera. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha passado pelo menos a maioria do conhecimento para vocês. Essas cargas SQL aqui, tá? São cargas, aqui tu pode ver, tem 650, 810, mas como não muda, tá? Tem algumas da 810 aqui. Tá? É uma carga bem simples, tá? É legal que ela tem um modelo, então é só vocês adaptar. Se alguém pedir alguma vez, tem tipo de conjunto, cara, tá aqui, manda isso aqui para ele. Aqui tá o comando SQL, tá? Então, sempre que ele é lógico aqui, né? Se eu tenho um tipo de conjunto lá de 1 a 13, eu vou botar o 14 aqui e vou colocando, né? Tá? Coletor. E aqui, empresa 1, e aqui eu boto para baixo, olha, já autocompletou. Isso aqui eu pego, copio, para quem implanta aí, quem faz isso, sabe o que eu estou fazendo. Quem não sabe, está vendo pela primeira vez. E venho aqui, crio uma nova consulta e vou carregar para lá para o banco de dados que eu quero, tá? No caso aqui vai dar duplicado, porque esse já tem, tá? No banco de dados, tá? Para completar aí, sempre a tabela vai começar com IV, tá? Sempre, tudo que é referente a inventário é IV. IV. E uma coisa, a gente chamava de conjunto, tá? Não é equipamento. Então, se vocês forem pesquisar, tá? Dá um select a series from IV conjunto. Vocês não vão encontrar equipamento. Então, são poucas tabelas que têm nomes diferentes, assim, do que é lá na aplicação, tá? Lá na aplicação é equipamento, aqui é conjunto. Uma outra que eu sei é de processo, que é estrutura, né? Tem mais algumas, mas são bem poucas, assim, né? No dicionário de dados que acabam nos confundindo, assim, né? O resto é tudo igual, tá? Fica essa dica também para você. Então, tudo que for de inventário é IV, tá? Pessoal, deixo assim, ó. A maioria de vocês tem um ambiente já criado ali, né? O seu próprio ambiente para treinamento, tá? Vocês podem ter esse Key Collector na máquina de vocês, como eu tenho aqui, apontando para o banco de vocês. Tá? É só instalar ali, mesma coisa que eu fiz. Aponte no INI ali para o banco, vocês conseguem inserir os equipamentos lá, pelo menos deixa configurado ali, a hora que vocês precisar vai estar pronto, assim como que é a gente, tá?
Quem de vocês não tem ainda, né, e queira ter um ambiente ali para treinamento, só me comuniquem, ou comuniquem o Gabriel ali, né, ou o Adriano, quem é do suporte central, e eu crio o ambiente e passo para vocês as credenciais, tá? E aí vocês vão ter lá um SMS, que nem eu tenho aqui, vai ter acesso ao banco de vocês para manipularem lá e fazer todo o treinamento na aplicação e no banco. Tá? Então eu acho que é bem interessante assim, quando quer tirar dúvida e tal, tá? Rodar alguma coisa. E se precisarem também um dia um banco zerado, alguma coisa assim para fazer do zero, só me pedir que eu disponibilizo para vocês da mesma forma que eu disponibilizei para os demais, tá?